Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Taylon e para quem me conhece, é Taylon também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre qual seria a faculdade mais fácil para você fazer medicina aqui na Argentina. Oi, acadêmicos, como é que vocês estão? Vocês estão todos bem? Eu espero que sim. Olha aqui eu de novo com mais um tema pra gente conversar, eu e você e eu. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as faculdades que seriam mais fáceis para você. Na verdade, não é nem as faculdades, eu vou citar alguns pontos, né, para que a gente possa conversar aqui e você analisar o que seria melhor para você ou não. Na verdade, é mais um conselho do que uma opinião. Eu achei interessante fazer esse vídeo agora porque como tá chegando o próximo ano, né, o próximo ano letivo, né, a gente já tá considerando, como o 2020, né, deu ruim nos nossos planos, eu já vejo muita gente já perguntando coisas para o ano que vem, para o próximo ano letivo, então eu decidi fazer esse vídeo, já para deixar algumas coisas claras a minha opinião, eu gosto de deixar isso muito claro, que a minha forma de ver as coisas é a minha opinião, tudo que eu falar nesse vídeo, e dar alguns conselhos para as pessoas que estão vindo o ano que vem. Uma das primeiras coisas que eu acho extremamente importante, né, que as pessoas pesquisem antes de vir, é o método de ensino de cada universidade. Por que eu falo isso? Porque as universidades aqui da Argentina, elas têm um método de ensino diferente, não todas, mas a maioria, as que são mais conhecidas, têm um método de ensino diferente. E esse método de ensino é o que causa a desistência de muitos brasileiros. Muitos saem de uma universidade, vai pulando de uma para outra, pensando que na outra vai ser diferente. Não é, na verdade é o mesmo método de ensino, as mesmas matérias, é a mesma cursada. E isso é um dos grandes problemas, porque a pessoa sai daqui, às vezes ela volta para o Brasil, ou ela vai para outro país e acaba falando super mal da faculdade, sendo que na verdade o problema sempre foi que ela não pesquisou antes de vir. Você já vai começar com dois fatores muito importantes que vão influenciar a sua continuidade ou não aqui em Buenos Aires. O primeiro é o idioma, claro, que aqui tudo é em espanhol, você não precisa vir para cá pensando que vai estudar em português, porque não vai. Aqui, gente, o idioma da Argentina é espanhol. Eu falo porque tem gente que pergunta, tá? Tem gente que pergunta. Mas sim, o idioma daqui é espanhol, você já vai ter esse contra no caso de que você não fale. E o segundo é o método de ensino. Ele é tão assim que, por exemplo, a gente está tão acostumado ao método tradicional do Brasil de receber o conhecimento de certa forma mastigado. Todo dia o professor vai estar lá na lousa, passando o assunto, passando uma atividadezinha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, na verdade vários vídeos falando sobre os métodos de ensino, né, que a gente tem aqui na Argentina. Mas só para a gente dar uma resumidinha, a gente pode encontrar dois muito presentes, que é o PBL e o de sala invertida. A UBA, ela é um grande enigma, porque alguns falam que é PBL, outros falam que é sala invertida. Tá, Taylor, mas qual é a diferença? PBL é o aprendizado baseado em problema, é onde o professor vai te dar um caso clínico, caso seja medicina, ou qualquer outro tipo de assunto, um problema, e você vai estudar o tema daquela semana. Digamos que você está estudando locomotor, né, do membro superior, e você vai estudar o tema daquela semana baseado naquele problema, e para quando seja na aula, vocês discutam como resolver aquele problema, do porquê e etc. Assim vocês aprendem o tema daquela semana. E a sala invertida, ela muda um pouco no sentido de que você vai estudar o tema em si, e no dia da aula vocês vão discutir o tema em si. Vocês não vão discutir exatamente um caso clínico, embora possa ter. Porque é diferente, não sei, assim, pelo menos eu nunca vi isso no Brasil. Aqui tem as cátedras. Cada cátedra aborda um assunto de uma forma diferente. Por exemplo, anatomia tem uma cátedra que aborda a anatomia de forma descritiva. Você tem que aprender todos os detalhes, cada risquinho que tem no osso, se uma veia passa por detrás de alguma estrutura, todos esses detalhes você tem que aprender. Tem a anatomia de diagnóstico por imagem, ou seja, você vai estudar a anatomia através claro, da forma tradicional, com o corpo, etc., mas baseado no diagnóstico através de imagem, através de um raio-x, de uma ressonância magnética. E tem a anatomia, que eu tive a sorte de fazer, que é a anatomia clínica, que é onde você vai abordar e estudar a anatomia através de casos clínicos. Nesse caso, eu já poderia até encaixar num PBL, que é você discutir o porquê que acontece uma luxação num braço, num ombro, porquê que pode ter uma hérnia em determinado lugar. Então, isso é muito importante, né, da gente fazer essa diferença aqui, também abordar esses dois tipos de ensino, que é o PBL e o sala invertida. Basicamente é isso. Sala invertida, você vai para a aula com o tema estudado,
e nessa aula você vai receber outro tema para estudar, e no PBL você vai com o caso clínico e o tema estudado para que vocês resolvam em sala de aula. Então, se a pessoa vem para a Argentina sem saber que esses são os dois principais métodos de ensino, ela acaba se frustrando um pouco, porque ela tem que se adaptar a tudo isso. São métodos que exigem muito da pessoa como autodidata, ela vai sentir uma pressão maior e vai deixar todas essas coisas, essas questões pesarem na cabeça, e ela acaba desistindo. E às vezes ela pula para uma outra universidade que é a mesma coisa. Então, por isso que eu digo para vocês, antes de virem, pesquisem o método de ensino da universidade. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, isso não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Uma vez que você se adapta com o método de ensino, uma vez que você entende mais ou menos como funciona, que na minha opinião é mais uma questão organizacional sua, você organizando o seu tempo, você tirando dias na semana para estudar, horas para estudar determinado assunto, você consegue tranquilamente, não é algo que você vai deixar de ter suporte, a faculdade tem aulas teóricas online, aulas teóricas todos os dias também, além das aulas práticas obrigatórias, então suporte da faculdade você vai ter, é realmente uma questão de adaptação, mas é muito importante que você venha sabendo. Outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro e que as pessoas desconsideram. Gente, a rotina de vocês no Brasil é uma coisa, a rotina de vocês em Buenos Aires é outra. Você vem estudar medicina, é um dos cursos mais difíceis que tem, e você às vezes vem com a mentalidade de que eu vou sair todo final de semana, porque eu vou conhecer Buenos Aires inteira, vou fazer N amigos, vou sair pra boate todos os domingos. Gente, não é assim. Se você vem para um outro país, encarar dificuldades, encarar um outro idioma, encarar uma outra cultura, às vezes uma outra metodologia de ensino, como foi tudo que eu falei no início do vídeo, você tem que se atentar para a questão da sua rotina. Pelo menos no primeiro ano, você tem que saber que é um ano de adaptação, que a sua rotina vai mudar, que você vai ter que ter muito mais responsabilidade e organização para que o seu ano flua, para que você não saia daqui frustrado. Por que eu digo isso? Porque muita gente vem com essa mentalidade, chega aqui e vê a realidade da faculdade, vê que a quantidade de tema que você tem que estudar em uma semana é gigantesca, e no final de semana, quando você pensa em sair, você tem um peso na consciência de falar assim, gente, eu não sei se eu saio, porque se eu sair eu vou deixar de estudar esse assunto e eu tenho uma dificuldade tremenda nesse assunto, então eu não sei se eu saio hoje. Isso acontece real, eu digo por experiência própria e por experiência de outras pessoas. Não é uma questão de que você tem que virar zumbi em cima dos livros, você tem que vegetar, você vai, sabe? Não, não é isso, gente. Você vai ter o seu tempo de lazer, você vai ter o seu final de semana, só que você tem que se organizar e você tem que saber estabelecer prioridades, né? Não, essa semana eu não posso sair porque realmente eu tenho dificuldade nessa matéria, eu preciso tirar esse domingo para estudar, né? No próximo domingo a gente sai. A gente tem que saber também estabelecer prioridades em relação ao estudo e ao lazer. Você vai ter lazer, é claro, a gente tem que ter um lazer, né? Porque se a gente ficar só estudando, a gente surta, literal. Mas sim, você vai conseguir ter seu lazer, mas tendo organização e sabendo que a sua rotina aqui não vai ser a mesma coisa do que era no Brasil. Tem exceções. Essa é a minha opinião, é a forma como eu enxergo as coisas e a forma como eu vi muitas pessoas estudantes de medicina fazendo igual a mim. Mas às vezes você vê de forma totalmente diferente, às vezes você estuda aqui em Buenos Aires, faz medicina e sai todos os finais de semana e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, cada um tem a forma de viver aquele momento da sua vida, de experienciar as coisas e de como absorver aquele conhecimento, não tem problema nenhum. Mas essa é a minha visão em relação à questão da responsabilidade e a organização que a gente tem que ter quando a gente vem fazer medicina aqui em Buenos Aires. E no final das contas, depois de tudo isso que eu falei, né, que os meus conselhos para que vocês pesquisem antes de vir, em relação à faculdade mais fácil e mais barata, ou mais cara e etc, e mais difícil, é relativamente uma escolha sua, né? Medicina lá vai ser difícil em qualquer lugar, né? Existem temas, sim, que você vai ter super, hiper, mega facilidade, você vai passar deslizando. Já tem outros temas que você vai ter muita dificuldade, você vai precisar de um cursinho, de um apoio, uma aula particular. Isso é normal, né? Em relação à sua forma de adaptação, à localidade daquela universidade, ao método de ensino daquela universidade, é isso que conta no final das coisas, porque é isso que de fato interfere na sua continuidade. Então, assim, para mim, basicamente, os dois principais motivos que fazem com que os brasileiros desistam de seguir cursando medicina ou na Argentina ou em determinada universidade é a metodologia de ensino
né, que pode refletir numa determinada dificuldade, como também a própria estrutura, né, a administração e etc. Fora isso, eu vou deixar uma lista aqui embaixo das universidades para que vocês deem uma olhada, para que vocês pesquisem e saibam melhor como funciona aquilo tudo, para que quando você venha, você não se arrependa e consiga fazer o seu curso, que talvez é o seu sonho, não é mesmo? Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu não quero deixar esse vídeo mais longo, eu queria falar muita coisa, mas acredito que já deve ter uns 10 minutos de vídeo. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, comente o que você, se você gostou, se você não gostou, sua opinião, se for diferente da minha, faça perguntas. E se inscreva no canal, é claro, não é mesmo? Até mais, gente. Fiquem com Deus.